Pessoal, hoje nas notícias do dia teremos matérias sobre a tentativa de golpe e os caminhos que levarão o Bolsonaro à prisão, as deputadas que detonaram Nicolas Chupeta, que será o futuro presidente da Comissão de Educação no Congresso, a Joyce Hasselmann comentando que o golpe era pensado desde o início do desgoverno, e o general que se tornou peça-chave nas investigações que levarão Bolsonaro à prisão. Tudo isso e muito mais aqui hoje no seu Portal Brasil. Por favor, inscreva-se, ativa o sininho, deixa aquele like, comenta e compartilha para nos ajudar no YouTube, ok? Começando com a declaração que Bolsonaro queria dar o golpe desde o primeiro ano de governo. Quem revela isso é a Joyce Hasselmann. Ela afirma que tinha um rascunho para decretar o artigo 142, que na visão bolsonarista faria dos militares o poder moderador. Entre aspas, só falta assinar, teria dito Hamilton Mourão. Mais uma revelação da trama golpista feita por ela ao podcast Elementar Show. A gente vê sempre as notícias falando, porque tinha minuta, teve tentativa, não teve tentativa. Teve de fato, assim, a gente chegou muito perto de dar ruim mesmo ou não? Sim, e tinha um rascunho para decretar, para chamar o 142, já no primeiro ano do governo Bolsonaro. Eita. No primeiro ano do governo Bolsonaro. Quem me disse isso foi o Mourão, com todas as letras. Ele falou, é só assinar, tá pronta. Já de cara, assim, os caras já... Quer dizer, já chegaram no poder pensando nisso. Já chegaram no poder. E aí eu meio que desconversei, eu falei, não é possível, isso deve ser conversa fiada do Mourão, não é possível um negócio desse. Ele falou, bravata, não é? Os militares fazendo militarzinho e tal, a gente pensa que é bravata, porque é uma coisa muito grave, muito séria, né? Muito séria. Falei bravata de militar, né? Mas a gente viu que não era bravata, né? Que realmente o Jair, ele tinha muita insegurança no começo do governo, sabe? De ser caçado, de ser empichado. Ele tinha muita insegurança. Então, ele tinha, assim, a teoria da conspiração andava com ele. Né? Então, desde o primeiro ano já existia um rascunho do 142 ali dentro... Nossa, da gaveta no Palácio do Planalto. Depois eles foram adaptando ao momento, né? Que já era... Por sua vez, Fernanda Melchiona elenca as qualidades das trevas que o Nick Chupeta possui e que vai usá-las na presidência da Comissão da Educação. De ética pelo desrespeito às mulheres no 8 de março do ano passado e às mulheres trans. E que expôs uma menina de 14 anos nas suas redes sociais, induzindo a largar o ensino médio, induzindo a violência contra as mulheres. Então, assim, chega a ser hipócrita de vários deputados da extrema-direita vir aqui falar da presunção da inocência, logo eles, que adoram fazer um discurso ridículo, né, de ataque, né, enfim, de aumento do Estado Penal, mas quando é para proteger os bandidos amigos deles, ladrões de joia, fomentadores de golpe, inclusive na cúpula do Exército, aí eles defendem. O Nicolas é obviamente um dos investigados, né, em vários processos, e é muito grave que a Comissão de Educação, que trata de tantos temas importantes, nós temos 10 anos do Plano Nacional de Educação em 2024, esteja presidido pelas trevas. Pessoal, eu tinha uma impressão de que o Tarcísio estava se afastando do Bolsonaro. Engano meu, porque a gente acabou de ver que não. Tarcísio está cada vez mais próximo de Bolsonaro, porque ele sabe que qualquer coisa que queira fazer na política, do ponto de vista eleitoral, só vai fazer com a bênção do Bozo, pois não existe possibilidade alguma, hoje pelo menos, de apoio a ele pela esquerda. Vamos ver em matéria da Globo News. Eu vou voltar ao meu ponto do 25 de fevereiro, porque para mim, desde aquele domingo que eu percebi essa mudança nesse grupo de Bolsonaro, como se eles de fato estivessem se sentindo revigorados. Foi uma injeção de ânimo, aquele ato, até para políticos que são considerados moderados, como é o caso do Tarcísio. O Tarcísio fez um discurso ali que agradou a Bolsonaro. Ele foi um dos interlocutores de Bolsonaro junto ao judiciário para dosar o que Bolsonaro ia falar naquele ato. E por que isso tudo que eu estou falando é importante? Porque tinha uma impressão de que Tarcísio estava se afastando de Bolsonaro. E a gente acabou de ver que não. O Tarcísio está cada vez mais próximo de Bolsonaro, porque ele sabe que qualquer coisa que ele queira fazer na política, do ponto de vista eleitoral, ele só vai fazer com a bênção de Bolsonaro. Isso significa Bolsonaro falar para a turma dele, que são esses seguidores fiéis que estavam lá, que foram lá para ver Bolsonaro, que eu, Tarcísio, não vou trair Bolsonaro.
Eu não sou desleal, eu vou com o Bolsonaro até o fim. Inclusive, a apuração que eu tenho é de que Bolsonaro chegou a dizer, não, fica à vontade, se você não quiser ir, o Tarcísio falou, não, eu não vou te abandonar. Então, assim, ele está cada vez mais Bolsonaro, está até negociando de ir para o PL, partido do ex-presidente, porque estão fechando ali a turma, quer dizer, estou com você e eu vou com você até o fim. Então, fiquei muito impressionada com esse discurso, porque é um discurso, ele veio daquelas fotos com o Lula brincando lá, tal, não sei o quê. E agora está assim, está deixando claro, como ele deixou lá no domingo, que ele não é nada, a frase dele é isso, não nessas palavras, mas era isso. O que eu sou, o que eu era antes do Bolsonaro? Ninguém. Eu não era ninguém, então assim, eu devo tudo que eu sou a Bolsonaro. Então ele está cada vez mais próximo desse fiel escudeiro do ex-presidente. Nicolas Ferreira não tem tamanho para ser deputado, muito menos presidir comissão de educação. Disse Tabata Amaral, Nicolete não terá vida fácil nessa comissão e que a presidência seja a ferramenta de autossabotagem dele. Eu profetizei. Trabalho que conduziu com tanto diálogo nessa comissão, mas lamentando profundamente o dia de hoje. Esse dia é uma vergonha para a história da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Eu já travei inúmeros debates nesse mesmo lugar. Mas eu esperava que essa polarização ridícula que a gente está vendo, que essa pequenação do debate da educação tivesse ficado no passado. Eu estou extremamente revoltada de saber que, ao invés de a gente trazer alguém comprometido com o diálogo, que saiba dos problemas reais da educação brasileira, que tenha condições de dar respostas ao analfabetismo que a gente tem, ao aumento da evasão escolar, a gente vai ter uma pessoa com postura de moleque, porque já se tratou inúmeras deputadas desse plenário que não tem postura, que não sabe dialogar, que não tem tamanho para ser deputado federal, quem dirá para ser presidente da Comissão de Educação. O nosso Brasil tem inúmeros problemas, a nossa educação está longe de ser referência no mundo e me entristece muito saber que a gente está apequenando esse espaço tão importante, tão estratégico para o nosso país, que é o espaço do debate educacional, a essa pequenez dessa polarização, até alguém que vai estar aqui para lacrar, para defender uma pauta extremista, mas que não entende nada de sala de aula. Eu venho da escola pública, dei aula em escola pública, trabalho com educação há 15 anos e me entristece muito o que acontece aqui hoje. Porque o que o Brasil quer da gente é diálogo, é solução. É mais projetos como o que eu tenho orgulho de ter aprovado. Absorvente na escola, poupança ensino médio, ensino técnico, vacina para professor. E não a gente reduzir todo o debate da educação a mais uma lacração nas redes sociais. Seguiremos lutando, votei contra, mas com muita tristeza pelo dia de hoje. Voltando para a Globo News, matéria que descreve que a expectativa da Polícia Federal é de ampliar o rol de provas contra Jair Bolsonaro e fechar as poucas pontas que ainda estão soltas na trama golpista. Daniela Lima conversou com César Bittencourt, o advogado do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Ele e o cliente tiveram uma reunião preparatória para o depoimento que acontecerá nesta segunda-feira, dia 11 de março. E tudo que for questionado e que o Mauro Cid tiver conhecimento, souber e puder explicar, ele vai falar. Foi o que disse o advogado, conta Daniela Lima. As pontas soltas estão sendo fechadas. Meus amigos, minhas amigas, a prisão virá, tenham certeza. Para você entender a expectativa toda que se cria, né? Eu fui conversar com o defensor, o advogado César Bittencourt, é um criminalista muito conhecido, autor de livros, professor, e ele foi o homem responsável pela guinada na estratégia de Mauro Cid. A princípio, os advogados do Cid eram advogados ligados à família Bolsonaro. Quando o Cid percebeu que amargaria muito tempo na cadeia, porque o volume de provas contra ele era imenso, ele traz esse criminalista, César Bittencourt, que já defendeu outros grandes enrolados, como ministros de Temer, durante o governo Temer, em casos também de grande monta. Ele traz o César Bittencourt, e o César Bittencourt é o homem que costura o acordo de delação do Cid. Eu consegui falar com esse advogado hoje e trago para vocês aqui, só na edição das 18, o que foi que ele prometeu. César Bittencourt diz que tudo o que for questionado a Mauro Cid e que Mauro Cid tiver conhecimento, souber, puder explicar, ele dirá. Ele vai falar
Foi o que disse o advogado de Mauro Cid. Para você entender um pouquinho do bastidor, o Mauro Cid teve hoje uma reunião com o César Bittencourt, preparatória para esse depoimento. Eu fui tentar entender um pouco como é que estava ali o ânimo do Cid, que voltou a ser alvo de ataques nas redes sociais, chamado de traidor, porque a contribuição dele para a investigação foi relevante. E 2, fala depois de 8 horas de depoimento de um comandante do Exército, também de horas de depoimento de um comandante da Aeronáutica, que, como apurou e revelou a Miriam Leitão, coloca Bolsonaro no centro da trama golpista, como portador, ele próprio, de minuta de golpe apresentada aos comandantes das Forças Armadas. Pelo que eu apurei, o conselho ali foram 2 conselhos. Primeiro, para que Cid se atenha ao trabalho feito até aqui, desapegue de rede social, não leia, inclusive o WhatsApp, e foque no trabalho, no que ele sabe e no direito, que Cid também conhece. E 2, tudo o que for perguntado, ele vai responder. A relação do Mauro Cid e da defesa dele com a Polícia Federal está muito cordial. Também bastidor para você. O delegado tem sido elogiado pela defesa do Cid, pelo próprio Cid e vice-versa, porque a coisa está ali sendo tratada nesse patamar de colaboração total. Por quê? Porque o Cid sabe que se esconder algo que a polícia já tem, ele vai perder os benefícios. Para fechar aqui o bastidor, expectativa, ampliar o rol de provas contra Jair Bolsonaro e fechar as poucas pontas que ainda estão soltas na trama golpista. E para concluir, ouvido pela Polícia Federal, o ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, que não foi alvo da operação que investiga participantes da tentativa de golpe de Estado. Ele participa como testemunha. Porém, ele participou de fatos investigativos e recebeu mensagens de Mauro Cid, então o braço direito de Jair Bolsonaro, com informações sobre o andamento da tentativa de golpe e se tornou peça-chave nas investigações para a futura prisão do Jair Bolsonaro. Saiba mais com a Andréa Sadia. É um material que a gente pegou, a gente teve acesso a esse relatório da PF, o Fábio Santos e o Gustavo Petró, eles detalharam um pouco mais do que tem nesse documento, que é tão rico e traz informações importantes sobre outros personagens, como é o Freire Gomes, que eu vou falar agora. O Freire Gomes, como a gente vem contando aqui, era o comandante do Exército ali no finalzinho do governo Bolsonaro em 2022, e os meninos do G1, eles acharam nesses documentos, para explicar melhor como que o Freire Gomes aparece nessas investigações. Por que isso é importante, primeiro, para contextualizar? O Freire Gomes, ele já depôs a Polícia Federal, mas a gente não sabe, a gente não tem acesso a esse depoimento dele, que está sob sigilo. Ele falou na condição de testemunha, ele não é investigado, mas na condição de testemunha ele colaborou e muito. A gente já trouxe essas informações aqui, porque ele ficou mais de 7 horas, ali cerca de 7 horas, falando com a Polícia Federal. Os investigadores da PF consideram que o depoimento dele foi muito bom e ajudou a esclarecer pontos importantes do chamado roteiro do golpe. Tudo isso faz parte da investigação do que o Freire Gomes falou à PF no depoimento dele há cerca de 2 semanas. Mas a gente não tem acesso ao que ele disse ali na íntegra, porque está sob sigilo, mas a gente teve acesso sobre o que a PF já sabe que o Freire Gomes sabe sobre a minuta do golpe. Então, por isso que a gente vai mostrar aqui como que ele aparece nas investigações sobre a tentativa de golpe. Então, para responder isso aqui, a PF, segundo o documento que a gente tem, diz que o Freire Gomes participou de uma reunião no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, e que essa reunião aconteceu no dia 7 de dezembro de 22. Nessa reunião, foi apresentada a Bolsonaro uma minuta de decreto que previa a prisão do presidente do TSE, o ministro Moraes, e a realização de novas eleições. Além disso, nesse documento, a gente teve acesso a essas mensagens de Mauro Cid, o então ajudante de ordens de Bolsonaro, para o Freire Gomes. Nelas, o Cid fala sobre os manifestantes pró-Bolsonaro e o que ele chamava de, abre aspas, pressão, fecha aspas, sobre o ex-presidente para que ele tomasse, abre aspas, uma medida mais radical, fecha aspas. Aí aqui tem a mensagem do Cid, que a gente já trouxe outra vez aqui no Estúdio I, mas está lá direitinho mostrando que o Cid diz para ele que ele queria atualizar o Freire Gomes e que o Bolsonaro estava sendo pressionado a tomar uma medida mais radical.
mas que ele ainda estava na linha do que foi discutido, que foi conversado com os comandantes, né, com o ministro da Defesa. Aí o Cid segue dizendo que ele, Bolsonaro, entende as consequências do que pode acontecer, e aí dá essa informação que eu considero das mais importantes, que é, hoje ele mexeu naquele decreto, né, ele reduziu bastante, fez algo mais direto e curto e limitado, né, disse o Cid a Freire Gomes no dia 9 de dezembro de 22. Eu já coloco acho que eu vou botar aqui, que está por fim, ó. A PF encontrou mensagens que, no entender da corporação, indicam que o Freire Gomes não apoiou a tentativa de golpe e, por isso, passou a ser atacado pela ala bolsonarista. Um dos integrantes, o candidato derrotado à vice-presidência, o Braga Neto, em mensagem, xingou o Freire Gomes. É isso, pessoal. Fico por aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, inscreva-se e ativa as notificações. Muito obrigado. Forte abraço.